Galera, vocês estão me ouvindo bem? Tá de boa aí pra vocês? Beleza. Que a outra gravação eu tava ainda no meu headset, que tava horrível. O microfone, aí eu consegui comprar um microfone que chegou agora há pouco. E aí eu percebi que eu fiz a grande inteligência de não ver se ele vinha com tripé ou não. E ele não vem com tripé. E é aqueles microfones mais pesadinhos e grandinhos. E aí eu fiz uma gambiarra pra ele ficar aqui preso. Mas se vocês estão ouvindo, tá de boa. Eu arrumo um tripé até a próxima aula. A gente consegue. Vou virar youtuber, galera. Começar a fazer streams. Mas é isso aí, galera. Então, hoje a gente vai falar de estrutura e repetição. E aí no final eu adicionei um pouco de coisa de vetor, porque eu vi que vocês estão com um monte de dúvida disso, apesar de ainda não. A gente ver a aula que vem isso direitinho, mas assim, como eu sei que vocês já estão fazendo exercícios lá, eu vou falar um pouco de vetor aqui só para tentar tirar as dúvidas principais. E aí, a aula que vem a gente vê direitinho o melhor vetor, string e tudo mais. Eu provavelmente vou fazer um extra depois para vocês sobre um negócio para facilitar a compilação, que um monte de gente tava com problema de não colocar as flags, e aí no compilador de vocês funcionava, no run codes não e tudo mais. Mas como para hoje vai ficar meio corrido, eu vou tentar fazer depois um negócio explicando um negócio de makefile para vocês fazerem um programinha para vocês não terem mais que ficar colocando flag. É bem extra isso, por isso que eu vou fazer outro vídeo, beleza? Então, eu tinha alguma coisa para falar também. Exercício provavelmente vocês já ficaram sabendo que eu mandei uma mensagem lá, mas as notas eu e o Moacir, a gente conversou. A gente vai dar uma facilitada para vocês, né? Então, em vez de tudo ser uma média harmônica gigante, a gente tem os 5 blocos de exercício que a gente vai passar para vocês. E aí a média vai ser aritmética entre os exercícios de cada bloco, né? Então, por exemplo, é aritmética entre os 10 exercícios do bloco 1. E aí, entre os 5 blocos, vai ser harmônica. Então, isso vai dar uma facilitada para vocês. Se vocês não conseguirem fazer um, dois exercícios, não vai pesar tanto na nota de vocês, né? Do mais, eu acho que vai continuar mais ou menos a mesma coisa. Eu tô tentando ver como assim a gente consegue abrir de novo os exercícios do bloco 1 pra galera que talvez não tenha conseguido, porque tava mudando de cidade, tava com problema e participar e tal, só que assim, ainda tô discutindo os detalhes com ele, porque os monitores precisam de tempo para corrigir também e tal, por isso que a gente não conseguiu resolver isso ainda, que precisa ver com os monitores, e eu vou avisando vocês. Beleza? De resto, é isso. Eu tô tentando tirar dúvida de vocês lá no Telegram quando eu consigo também. Essa semana eu vou dar uma sumida porque eu tenho 4 artigos para terminar para dia 30, que é segunda que vem. Inclusive um meu para mudar e outros 3 são de gente que eu orientei semestre passado que a gente vai tentar mandar. Então, assim, tá corrida. Eu não vou conseguir ficar muito lá no Telegram com vocês, mas depois semana que vem eu volto a ajudar vocês mais. Mas tem os monitores também, o Vitor e o Luiz. O Vitor eu sei que ele tá lá no Telegram, a Luiz também. Os dois estão lá, eles podem ajudar vocês. Em todo caso, tem o grupo de vocês no WhatsApp, tem os outros monitores também da teoria. Então, assim, em todo caso, se eu não puder responder, vocês perguntam para eles também, que eles podem ajudar vocês. Beleza? Então, voltando para a aula em si, né? A gente vai ver então for, while, estrutura de repetição, né? É bem tranquilo, eu acho que vocês já estão relativamente acostumados. Eu vou tentar mostrar uns casos menos comuns só para reforçar para vocês. Então, estrutura de repetição, ela é usada para repetir, né? Um bloco de comandos. É uma sequência de instrução que são repetidas até que certa condição ou certas condições, né? Vocês podem ter mais de uma condição, elas sejam atendidas. E elas podem ser controladas na entrada ou saída do corpo do laço, né, do loop de vocês. Então, as de entrada, né, provavelmente são as que vocês estão mais acostumados, que a condição ela é testada antes de entrar no corpo do laço, né, o for e o while são os exemplos delas, né, então for, você vai lá, digita o for, e aí você coloca uma estrutura de inicialização ali, geralmente i igual a zero ou tudo mais. Oi, Ana, você não tá ouvindo? Eu não sei se. Talvez o problema seja aí. Eu acabei de ver no chat agora.
Tá tudo certo aí, Ana? Você conseguiu ouvir ou não? Acho que não. Vamos ver. Deixa eu só tentar responder a Ana. Ah, voltou? Ah, tranquilo. Com a galera de PO deu problema também. Eu não. Acho que é o Google Meet que tá dando problema. Inclusive, depois eu quero ver com vocês se vocês acham que tá legal assim a gravação e tal, ou se vocês acham que talvez valha a pena fazer no YouTube mesmo isso. Porque aqui vocês podem interagir, conversar e tal. Mas eu não sei se a qualidade tá ficando realmente muito legal. Eu tô preocupado com isso um pouco. Então, galera, eu até lembrei agora de aumentar a resolução do vídeo. Porque ele grava com 360p. É horrível. Eu lembrei agora, vamos ver se ele tá gravando agora direito. Espero. Não sei, ele ficou bem zoado no DPO. Então, voltando, né, galera? Na inicialização, né, o for, você coloca for, inicialização, ponto vírgula. O teste, né, então, se a inicialização fosse igual a 0, o teste pode ser i menor que 5. E aí depois ponto vírgula e atualização, né? Que aí você coloca depois dessa atualização, por exemplo, i++, i mais igual a 2, ou o que vocês precisarem, e aí o corpo do código é o que precisa lá, para você digitar. Aí na inicialização do while, né, você faz ele fora do corpo do while, mas aí o while vai ter a estrutura que vai ter o teste entre os parênteses, por exemplo, i menor que 10 seria no parênteses do while, e aí você tem o corpo e a atualização fica dentro do while. Isso é importante. Né? Vira e mexe a gente faz o while e esquece de colocar para atualizar e entra em loop infinito. E aí tem o que faz a condição na saída, né? Que então ela é testada no final do corpo do laço, e o corpo do laço é sempre executado pelo menos uma vez por causa disso, que é o do while. Né? Eu não sei se vocês chegaram a usar ele, mas basicamente é um while que você primeiro executa o corpo, você tem a condição de atualização dentro do corpo, também não pode esquecer, e aí o while que vai ter o teste depois. Então você sempre vai executar pelo menos uma vez ele. Né? Então, basicamente o resumão, a gente tem os loops, né? Na esquerda a gente tem a entrada controlada na entrada, né? A condição, e aí pode ser o for ou o while, e que é, é controlado pela saída do while, beleza? Então, vamos primeiro falar do for, né? Que geralmente é o mais comum, que tem uma variável de laço que vai controlar esse laço, né? Aí a gente inicializa essa variável com valor e a gente checa se a variável é menor ou maior que um valor. Né? Geralmente é assim que funciona o for. Se for verdadeira a condição, então continua para o bloco e atualiza a variável do laço quando termina o bloco. Se for falso, ele sai do laço. Né? Então, aí a gente tem esse exemplo aqui, que aí eu vou abrir o GDB e eu vou passar os exemplos para vocês aqui. Então, eu tenho os exemplos aqui de cola, para não ter que ficar programando aqui muito, mas a gente tem esse aqui, por exemplo, esse for, né? A gente declara um int aqui, a gente coloca ele como 0, aí a gente fala que se ele for menor que 3, a gente continua o laço e atualiza ele. E a gente pode fazer o que a gente quiser dentro desse bloco. Eu estou só imprimindo aqui o valor do i para a gente ver como está funcionando, né? Então, ó, pegou a saída aqui, 0 no primeiro laço, 1 depois, 2. Na hora que ele atualiza para 3 aqui no final, ele faz essa comparação e sai do laço. Né? Tranquilo até aí, galera? Acho que esse é o basicão aí, vocês já estão manjando bem, mas se tiver dúvida, pode perguntar. Aí, a gente pode também, é uma coisa, né? A gente pode fazer, então, ele mais, e, né? Tanto faz. Dentro do laço, isso não vai mudar. Né? Então, é uma coisa que, assim, eu não sei vocês, mas eu me perguntava, porque eu não sei se vocês chegaram a ver isso com mais detalhes do né? Mas se você faz o i desse jeito, né? Geralmente ele executa primeiro a soma na variável e depois ele faz o resto do código, né? Então, sei lá, se a gente fala que i é igual a... i não, vamos falar que é um j, né? J é igual a
mais i, ele primeiro incrementaria o i e depois atribuiria para o j, né? E se a gente fizer i não, o j recebe o valor de i e depois você atualiza o valor de i, né? Então tem esse caso aqui, porém no for, como isso daqui é executado realmente depois do bloco, tanto faz, ó, a gente vai pegar e ver que imprime exatamente a mesma coisa. Então aqui em cima tanto faz, né? Se você faz mais i ou i mais. Reza a lenda, eu não achei uma fonte exata que fale sobre isso, mas alguns amigos meus comentam sobre que fazer mais i economiza uma operação de assembly, então um pouquinho mais rápido. Mas assim, eu nunca fui atrás de ver para comprovar. Mas existe essa lenda urbana, eu não faço ideia. Mas geralmente coloco mais i exatamente por isso, só por precaução. Beleza? Então agora vamos pegar um outro exemplo de for, um pouquinho mais complexo. Eu tô fazendo com o mouse porque eu tô segurando o microfone com a outra mão, gente, me desculpa. Esqueci de incluir o SDI. Opa. Então, galera, se a gente executar aqui esse for, o que a gente fez? A gente pode colocar mais de uma condição dentro do for, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver isso, a brincar com isso, mas ó, a inicialização é como se fosse um bloco de código que você pode colocar quantas inicializações quiserem, né? E não precisa ser só uma atribuição simples de variável. Qualquer comando que você... Uai, o outro só tá funcionando pelo celular a live, gente. O que está acontecendo? Eu não sei. Talvez seja o navegador. Eu acho, eu não sei. Mas voltando. Então vocês podem colocar qualquer inicialização aqui, quantas quiserem, só lembre de separar por vírgula. Então você pode colocar i igual a 0, j igual a 1, j igual a k, sei lá, o que vocês quiserem aqui. Aí depois do ponto vírgula que ele vai saber que vai ter um i menor que 3, por exemplo, que é a condição, e depois do outro ponto vírgula são as operações que ele vai executar depois. Isso aqui também, não precisa ser só J++, pode ser qualquer outra operação que vocês quiserem, outra sentença, só separar por vírgula, beleza? Isso é legal porque isso às vezes facilita muito vocês colocarem condições aqui para uns fors mais complexos, só que isso dificulta um pouco a legibilidade, então tem esse trade-off, assim, não coloquem muitas coisas aqui para não ficar muito feio. Né? E aí aqui dentro eu só estou imprimindo o IJ, então eu inicializei o J com 1, então ele sempre tem um valor a mais que o I, né? Então IJ, 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 beleza? Inclusive, né, uma coisa importante, eu não sei também se vocês viram, mas vocês podem fazer algo como isso. Não ter uma das condições, deixar vazio o campo, desde que a gente inicialize em outro lugar, por exemplo, né? Então, ó, o J inicializou automático como 0. Até é verdade. Não deixem pro compilador inicializar variável, tá? Porque não é todo o compilador que inicializa variável. Uma galera tava reclamando disso, que tava dando erro no run codes, e a boa prática realmente é fazendo um for desse jeito que vai fazer 2 fors. Não necessariamente são 2 fors, na verdade. O que ele tá... As condições aqui no for são executadas só uma vez, né? Então, eu posso deixar assim sem condição, né? Mas se eu voltar para o anterior aqui, o que ele está fazendo é o seguinte: antes, logo no começo do for, ele está executando essas linhas aqui, né? Só uma vez. Tipo, ele só executa essas linhas como inicialização. Aí ele vai pegar e fazer o quê? Toda vez que, antes de executar o for, ele vai verificar essa condição, ou quais condições tiver aqui, e no final desse bloco de código, ele executa essas condições aqui. Então é um for só, ele só está executando uma vez o loop, né, digamos assim, nessa ideia, só que ele vai estar executando essas condições aqui na hora de executar elas. Né? Eu vou falar de for alinhado também. Daqui 2 exemplos. Mas aí, antes disso, eu só quero mostrar para vocês outra coisinha aqui. Aqui, o próximo exemplo, né? Vocês também podem ter várias condições aqui, beleza? Vocês não precisam ter só uma condição de parada do for. Vocês podem ter mais de uma.
né? Aqui, por exemplo, por J menos igual a 2 também. J igual a K. Então, eu só estou mostrando que vocês podem fazer basicamente qualquer comando aqui, né? No for. Geralmente é mais comum a gente só atribuir um valor, ver se é menor ou maior que o outro e fazer um mais mais. Mas a gente pode fazer coisa mais complexa com for. Geralmente a gente deixa isso para o while, né? Eu vou falar depois do while, mas assim, a gente pode fazer aqui sem muito problema, né? Então eu só vou mostrando aqui para vocês, né? Se eu rodar esse código, o que eu estou fazendo? Eu inicializo um K com valor 10. Aí nesse for eu estou falando, olha, I é igual a 0, J é igual a K, no começo. Ele só vai executar isso uma vez. Então o J vai começar com valor 10. É só isso que eu estou fazendo. Aí depois eu estou rodando esse for até quando? Até enquanto I for menor que 3 e o J for maior que 0. A partir do momento que I for igual ou maior que 3 ou o J for igual ou menor que 0, esse meu for vai parar, beleza? É isso que eu estou falando nessa condição. Aí depois, essas são as condições de incremento, né? Que é depois do for, de atualização. Então vai ser I++, e aí eu vou subtrair J por 2, né? A cada vez. Então J vai ser menor ou igual a 2. Opa, devia ser. J menos igual a 2. Então ele vai subtrair 2 de cada vez no for. Então o que está acontecendo aqui? O I está aumentando de 1 em 1, aqui na esquerda, e o J está diminuindo de 2 em 2. Obviamente, o I chegou a 3 mais rápido do que o J chegou a 0. Porém, sei lá, se a gente falasse I é menor que 8, se a gente rodasse de novo, né, com essa condição diferente, ele não vai chegar ao I não a 8, ele vai parar quando o I é igual a 4, porque o J chegou a 0. Né? Beleza, quanto a isso, pessoal? Quanto for, as estruturas, né, as condições. Se alguém tiver alguma dúvida, vai perguntando. Pode até usar o microfone, não tem problema não. Só não falar todo mundo uma vez, tá tranquilo. E aí, só para terminar os fors. Mano, o GDB tá me salvando porque, por algum motivo, o GCC tá enchendo o saco no meu desktop para compilar. Eu tava usando de boa no meu notebook, que nem eu usei com vocês. E aí, por algum motivo, ele não tá achando o compilador nos lugares direito. Eu consegui fazer com Sublime, para quem não conhece, esse é o Sublime. Ele é lindo, maravilhoso. Eu fiz um comando para compilar e tudo mais, então eu consigo aqui compilar o código, ou não. Por algum motivo ele não compilou meu código. O que está acontecendo, Sublime, com você? Ele não está. Aí, compilou o código. E eu posso executar ele aqui também. E tudo mais. Que é o exemplo que eu vou mostrar para vocês. Só que o Sublime você precisa de licença. Então, eu não estou usando ele oficialmente aqui com vocês, porque, né, eu estou usando o trial dele. Caramba. Por que programar no bloco de notas? Por que, galera? Por quê? Mas eu recomendo vocês baixarem o WSL que eu falei na primeira aula, porque o Melo já está em ponteiros e vocês vão precisar compilar em Linux, quem não tiver com Linux. Quem tiver com Linux, compila na linha de comando mesmo, se precisar. E aí usa o WSL no Windows, né? O Windows Subsystem for Linux lá, baixa um Ubuntu mesmo, qualquer coisa. E para ponteiro, eu recomendo muito vocês começarem a compilar as coisas no Linux. Apesar que o Online GDB, se eu não me engano, ele roda no Linux, então não tem problema, né? Então, o trabalho 1 não era meu. Eu avisei o pessoal, tipo, é do Melo, e provavelmente ele colocou errado. Então, acho que foi por isso que o trabalho foi apagado. Na verdade, vocês começaram a falar de trabalho 1, eu tipo, olhei, gente, que trabalho 1? Até onde eu sei, eu mostrei que isso ia passar exercício. Aí eu olhei. Aí eu vi, não, acho que é do Melo, né? Aí eu mandei e-mail pro Moacir, a gente, não, acho que é do Melo mesmo. Então, é que o Melo tem acesso ao nosso run codes e a gente tem ao dele também. Então, provavelmente ele colocou por engano. Eu acho. Eu tenho quase certeza. E aí ele tirou e deve estar colocando o dele. Eu acho. Até porque o PDF não estava nem abrindo. Eu tentei abrir o PDF também para ver do que se tratava o negócio e não abria. Não era só para vocês. Beleza? Então, só complementando, eu recomendo vocês começarem a usar o Linux daqui em diante, principalmente para teoria.
vai facilitar a vida de vocês nesse caso. Usa o WSL para quem não tiver com dual boot nem nada assim, que fica mais tranquilo. Mas aí, ó, só terminando o for, então eu fiz um for dentro de um for, né? O for dá para você fazer isso de boa. Então o que ele vai fazer? Esse for aqui de fora, ele vai rodar esse bloco todo aqui de dentro, esse for. Quando ele terminar de rodar esse bloco todo, é que ele vai atualizar o i, né? E aí ele vai checar a condição para rodar de novo. Enquanto isso, fora aqui dentro, vai rodar ele inteirinho aqui. E aí que eu fiz para facilitar? Eu vou imprimir isso daqui toda vez que o for de dentro acabar. E aí para a gente ver quando que roda cada for. Então, só para já mostrar para vocês, né? O que ele está fazendo? Ó, o i está ficando 0 3 vezes, que são as 3 vezes que está rodando esse print aqui dentro do for interno, certo? Então ele está printando, ó, j igual a 0, j igual a 1, j igual a 2, né? Que é esse for aqui. Terminou. Ele imprime essas linhas aqui, né? Essas aqui que eu deixei. Aí ele atualiza o i para 1. E aí, de novo, ó, o j vai de novo ser inicializado em 0, menor que 3, j mais mais. E aí, de novo, ele roda esse bloco. Aí ele vai para 2, roda de novo o bloco inteiro. Quando ele chegar em 3, ele para. Beleza? Então vocês podem fazer for aninhado, sem problema nenhum. Né? Vocês podem fazer, só lembra que ele vai rodar esse daqui de novo quando o for de fora atualizar. Né? Só toma cuidado com isso. E vocês estão falando de online, GDB e tal, então só lembrando, para quem não viu que eu deixei no Telegram, galera, se vocês apertarem nessa configuraçãozinha aqui, e aí vocês virem aqui em Extra Compiler Flags, vocês podem colocar as flags que eu falei que o Runcode está usando. Provavelmente são essas duas. Eu não acho que é só isso. Vocês digitam traço WAL, traço WError. Quando vocês derem OK aqui e forem tentar compilar, ele vai mostrar os erros. Aqui não vai ter erro, mas sei lá. Se eu... qual um erro que eu posso fazer? Printf. Aí ele vai dar o erro porque o formato não especifica tal. Se eu tirar o WError, eu acho que isso daqui não é um erro comum. Isso. Ele só dá um warning. O que essas flags estão fazendo, né? O compilador ele tem infinitas opções de compilação diferente, né? Eu mandei o link lá até quando a galera perguntou, dá para vocês compilarem para otimizar código, para mostrar erro, para mostrar mais erro, menos erro, um monte de coisa. O que essas duas flags fazem? Esse WAL ele aponta erros que geralmente a galera não considera, warnings na verdade, né? É warning all, que a galera não considera muito como warning, porque nos compiladores mais novos não dá problema e tudo mais. Mas assim, se eu não me engano, o Runcodes usa isso. E o WError, o que ele faz? Qualquer warning vira erro. Então você é obrigado a fazer um código sem warning. E é por isso que o código de vocês, quando vocês compilam normal, no PC de vocês, quando vocês não usam flag, funciona bonito, nossa, roda, maravilhoso, e vai lá e dá erro, porque ele força o warning a virar erro. Né? É um jeito de forçar vocês a programar certinho, né? Porque querendo ou não, fazer isso daqui não é legal. Né? Você não está passando a máscara certa do printf, não é uma formatação bonita, não é uma formatação legal. O certo é você usar o tipo certo de dado para isso, né? Mais para frente, mais para o fim do curso, vocês vão ver umas linguagens que facilitam isso, que não se importam com esse tipo de coisa. Você pode passar a variável que quiser. Você pega, sei lá, JavaScript, ele nem tem tipo. É tipagem dinâmica. Você quer transformar um int no float, ele transforma na hora e você continua usando ele como float. Mas para o C, ele é muito fechado, né? O tipo, ele tem o que a gente chama de tipagem forte. Né? Então, se o negócio é int, você trata ele como int até o fim. Né? Então, lá no Runcodes usa essas flags para facilitar a vida de vocês, para vocês programarem direitinho. E geralmente é sempre legal vocês programarem com essas duas flags aqui. Né? Então, se vocês estão usando online GDB, é só fazer isso. Eu sei que no Atom tem um jeito fácil de configurar, como eu pinei no Telegram. No CodeBlocks também tem um jeito de boa de fazer. E se vocês usarem outras ideias, provavelmente dá para mexer também. E na linha de comando é só digitar isso. Que aí eu vou tentar
colocar um vídeo extra mostrando como fazer Makefile também, que é basicamente um arquivo que você roda ele em vez de você ficar rodando os comandos de compilação toda vez, né? O VS Code eu não sei de cabeça, eu ia precisar dar uma procurada no Google, mas eu acho que como você basicamente faz o comando de compilar no VS Code, provavelmente deve dar para fazer isso na linha de comando, mesmo quando você chama ele. Então, provavelmente é nas linhas de comando que você basicamente faz na mão para compilar ele, né? Ele é meio zoado para trabalhar em si, é meio gambiarra, mas provavelmente é lá, eu posso tentar dar uma olhada depois, mas não deve ser muito difícil, não, eu acho, né? Mas beleza, quanto for, no geral, galera, lembrem de colocar as flags para vocês não ficarem sofrendo no trabalho, pra vocês não ficarem, ai galera, o código funciona só no meu PC, tipo, não, galera, é flag, por isso que dá erro. Aí o Runcodes vai lá e dá os errinhos. Então, a flag é uma boa pra vocês não sofrerem muito. E ficar tipo, meu Deus, por que só funciona aqui? Beleza? Então, voltando aqui, ó. Tá aqui nos slides os fors, né? Os exemplos. Então, o for funciona basicamente assim, ó. Você tem um início aqui do programa, se inicializa a expressão, testa a condição. Se for falso, você já para, você não executa nada do bloco. Se for verdadeiro, você executa o bloco, dá o update, né, o i++ ali, e volta a testar a condição. Tranquilo? Então, aí a gente tem o while, né? Geralmente os laços do for são feitos quando a gente sabe quantas iterações a gente quer, né? Então a gente sabe que o i tem que ser menor que 10, o i menor que 20. E quando a gente não sabe muito, geralmente a gente usa o while, né? Para umas condições mais complexas, geralmente a gente faz isso. Normalmente dá para usar qualquer um dos dois para os laços, né? Que eu mostrei para vocês, o for dá para você fazer várias condições, dá para você fazer umas coisas mais loucas nele. Só que a legibilidade pode ficar mais difícil, ou pelo menos não muito intuitiva, né? Que nem esse for aqui, ele já está meio zoado de entender o que está acontecendo, né? Tudo na mesma linha, assim, desse jeito. Dá para entender, eu já vi for pior, né? Mas assim, geralmente não fica muito legal. Aí, então, mostrando exemplos agora de while, né? Só para a gente ver aqui bonitinho. Eu estou só fazendo a mesma coisa que eu fiz no for com while. Então, i inicializa em 0. Lembra que a inicialização tem que ser fora. A inicialização tem que ser fora do laço, né? E aí o que a gente faz? A gente faz i menor que 3, faz o que precisa fazer e lembra que tem que atualizar a variável dentro do bloco. Beleza, galera? Lembrem de atualizar o bloco, porque senão já era, né? Vocês vão entrar num loop infinito, vai ser uma maravilha. O código de vocês, dependendo de onde vocês estiverem executando, vai travar o PC inteiro, porque não tem como dar Ctrl C e parar de executar. Então, assim, tomem cuidado com com esse tipo de condição do while, né? Então, lembre, inicializa fora, verifica a condição aqui dentro e o i++ ou o update da variável tem que ser também dentro do while. Beleza? Aí, então, usando o exemplo um pouquinho mais complexo, que também estava lá no for, né? No for. Então, a gente tem o i e o j, né? A gente tem o mesmo esquema. O j igual a 0, o i igual a 0, o j igual a 10. Enquanto o i for menor que 3 e o j for maior que 0. Então, a gente vai pegar e imprimir os dois números e fazer i++ e j menos igual a i. Né? Então, a gente pode fazer isso aqui. No caso, o i chegou a 3 mais rápido, né? Então 0, 1, 2 parou de executar. E aí o j estava 10, 9, 7. Só que se a gente colocar, por exemplo, i igual a 6, né? O j vai chegar na condição primeiro. Certo? Então, né, o que eu fiz aqui? Eu só peguei e falei, ó, j menor ou igual a i. Então, primeiro, eu não tiro nada do j, então ele fica 10. Aliás, isso. Primeiro eu tiro 1, né, porque eu ia atualizando antes, mas se eu colocasse o i depois, não tirava nada.
Então, o J vira 9, na próxima vez o I vira 2, então eu tiro 2 do J, depois eu tiro 3 do J, e aí nesse terceiro loop que rolou aqui, né, eu tirei 4, depois de imprimir esse aqui, o 3, 4, né, o J era 4 e era 3, só que o I virou 4, né, somei 1, de 3 foi para 4, eu tirei 4 do J, ele virou 0, por isso que eu saí do loop, beleza? Então vocês podem fazer as condições mais complexas no while, né? E aí vocês podem ir colocando o que vocês quiserem, né? E para terminar, o while também dá para você alinhar, né? Então, opa, tá faltando stdio aqui, eu esqueci de copiar aqui. Então, né? Vou rodar aqui para ter a saída, mas vou explicar aqui para vocês. O que eu estou fazendo aqui, né? Eu inicializo o i com 0. Enquanto o i for menor que 3, eu vou executar todo esse bloco aqui. O j vai receber i mais 1. Enquanto o j for maior que 0, eu imprimo o i e o j e subtraio 1 do meu j. Depois desse while aqui, eu atualizo a condição desse while aqui de fora, né? Que é o mais i. Aí o que está acontecendo então, né? Eu começo com o i valendo 0, o j vai valer então 1, né? E mais 1. Aí, enquanto ele for maior que 0, então ele executa uma vez, vai para 0, sai do loop. O i vai valer 1. Então o j começa como 2, imprime aqui que ele está valendo 2, vai para 1, executa de novo, vai para 0, aqui sai do for, do while. E depois de novo, né, ele vai começar com 2, o i vai ser 2, o j vai valer 3, executa 3 vezes aqui dentro e sai. Beleza? Então vocês podem alinhar, né, como vocês quiserem. Só lembra que tudo que está aqui dentro vai ser executado toda vez que esse while rodar, né? Então toma bastante cuidado com isso, né? Então lembra desse tipo de detalhe, lembra de inicializar as variáveis antes do while. E do while é isso, não tem muito segredo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, mas assim, a ideia é mais ou menos essa com o while, né? Tem mais um caso aqui que eu fiz só para mostrar para vocês, que é quase igual o anterior, que eu só estou pegando e adicionando o i aqui dentro, né? Também dentro do while. Então, só para lembrar, isso aqui vai atualizar mais uma vez a variável do i, né? Então, ele vai a primeira vez ele não executa, nesse caso, porque eu estou falando de j igual a i, então o i na primeira vez é 0. Aí eu faço essa execução aqui, ele vai imprimir, diminuir 1 do j, aumentar 1 de i, e aí ele vai depois aumentar de novo 1 de i. Beleza? Então, por isso ele vai executar uma vez só. Tranquilo? Então, de while é isso. Então, agora, rapidinho, vamos falar de do while, né, que é a variação dele. Então, ó, tem os códigos aqui, se vocês quiserem olhar, né? Opa, esse aqui tá mais, deixa eu deletar. Pronto. O loop dele é assim. Então, você começa, aí você testa a condição. Se for falso, você já sai dele. Se for verdadeiro, você executa tudo que tiver no while e volta para testar a condição. Aí tem o do while, né? Que ele é igual ao while, quase, só que a condição é testada depois do corpo. Ou seja, você vai executar pelo menos uma vez o que está no bloco do código, né? No corpo do laço. Que ele basicamente é assim, né? Então você faz as variáveis aqui, você inicializa antes também, que nem o while, só que você faz esse do antes aqui, abre as chaves, executa esse bloco aqui e verifica a condição. Se essa condição não for cumprida, você volta para o corpo do laço. Né? Então, mostrando aqui no GDB, ele é assim, né? A mesma coisa do slide. Então, ele vai executar pelo menos uma vez isso daqui. Aí eu somo 1 no i, subtraio o i de j, e ele vai executar até essa condição ser feita. Né? No caso, para a gente não teria mudança nenhuma, mas, por exemplo, se o i for menor que 0, se eu quiser, né? Eu sei que o i já é igual a 0, que ele vai dar problema nisso, né? Aliás, i for menor que 1, que menor que 0 aí não é. Mas se o i for menor que 1,
ele vai dar ele não executaria, né, no while. Aqui não, a gente garante que ele vai executar uma vez antes de checar a condição. E aí agora o i vai para 1 e aí com certeza não vai executar isso aqui de jeito nenhum. Beleza? Então, de for, while, do while, é isso, assim, não tem muito segredo, eu acho, aqui, né? Então, aqui é a estrutura dele. Deixa eu apresentar aqui de novo. Então, ele começa, executa o loop e aí testa a condição. Se for falso, ele termina. Se for verdadeiro, volta a executar. Alguma dúvida quanto a essa parte aqui? Acho que não, né? Se tiverem, vocês perguntam aí que eu dou um help. Então, galera, eu vou falar um pouco de vetor. A gente vai ver isso direito na próxima aula, né? Eu vou falar o básico aqui, só porque eu vi que vocês estão com muito erro aqui, com muita dúvida. Então, o que é um vetor? É uma coleção de itens, né? Que ele é armazenado em espaços sequenciais de memória. Aula que vem a gente vê direitinho isso da memória. Mas eles podem ser acessados aleatoriamente. Aleatoriamente não é tipo, qualquer um vai vir de resultado. É que a gente chama de acesso aleatório quando não precisa ser numa ordem específica, né? Porque você usa o índice e ele acessa o índice na hora, o índice que você quiser. Eles são usados para armazenar tipos de elementos similares, né? Todos os elementos precisam ser do mesmo tipo. Então, é um vetor de int, é um vetor de char, é um vetor de float. Então, ele não pode ser um vetor que tem int e float junto, né? Eu não consigo fazer isso. Ele armazena pelo tipo de dado exato. E o tamanho dele é fixo, né? Eu sei que vocês viram que dá para você declarar ele com um tamanho que é uma variável, né? O C mais novo ele deixa fazer isso, as versões mais novas eu digo depois de 1990, né? 30 anos atrás, mas para o C que tem quase 50 anos é relativamente novo. Ele deixa você fazer uma declaração com uma variável, mas ainda assim você não pode mudar depois o tamanho, né? Então ele é fixo, uma vez declarado. Então, para facilitar a representação, né? Isso aqui é um vetor, um array, né? Ele tem 9 posições. Então, o bloco aqui, a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembra que começa em 0, né? Sempre em 0. Primeiro índice é sempre 0. E o que acontece, né? No índice 0 tem um valor 40. No índice 1 tem o valor 55. No índice 2, o 63. E por aí vai. Então, cada índice pode ter um valor diferente, né? Essa é a ideia de usar array. E aí a gente pode inicializar ele diversos tipos diferentes para declarar um array no C, né? Então aqui na esquerda, né, a gente tem o jeito que a gente declara ele com tamanho, falando que é um array com 3 espaços, depois você inicializa eles, depois, né, na execução, você põe esses valores. Você pode declarar o tamanho deles e já jogar, inicializar ele com valor específico, né? Que seria 1, 2, 3, então ele vai ter esses valores. Ou você pode jogar 1, 1, ele vai ter esses valores, né? É um outro jeito de inicializar, você já sabe os valores que ele vai ter. Você pode declarar ele vazio, então se você declarar ele só com abre e fecha a chave, ele já inicializa o array todo com zeros. Você pode forçar ele até zero, assim também, por exemplo. Só que se você colocar, por exemplo, um valor só, ele vai inicializar só o primeiro e ele joga zero no resto. Né? Ele se vira com isso. Então, vocês também podem fazer assim, eu raramente vejo isso, mas vocês podem falar que, nesse caso você está falando, você inicializa o array com tamanho 3, e aí a inicialização deve ser o seguinte, da posição 0 até a posição 1, eu coloco o valor 3. Né, é isso que está falando. Então, se você colocasse 2 aqui, do índice 0 ao índice 2 seria 3. Seria tudo 3, aqui no caso. Né? Eu nunca vi alguém fazer isso na vida real. E aí aqui, você não precisa nem falar o tamanho do vetor. Ele vai assumir quantos valores você passar aqui e inicializar. Mas isso, como você não está passando uma variável, ele está fazendo esse tempo de compilação, você pode fazer isso. Ele sabe que vão ser só 2 posições. Calma aí, deixa eu ver as dúvidas de vocês. Tamanho de vetor, qual a melhor opção para um vetor de char, qual vai receber uma entrada que eu não sei qual o tamanho? Então,
Se a gente não está falando de alocação dinâmica, a gente declara o tamanho grande o suficiente, né? Assim que a gente trabalha. Então, a gente declara um valor com 30, 50, 100 espaços, e aí o que não usar, beleza, não usei, né? Isso é bem comum da gente usar quando a gente não sabe o valor, mas tem uma estimativa do tamanho máximo, porque, beleza, vai ocupar memória em vão, só que não tem como você saber, não tem como você adivinhar, vocês não sabem a alocação dinâmica ainda, então nesses casos realmente cara, o que é 100 bytes, né, para mim? Não é muita coisa, não vai ter problema usar. Obviamente, se a gente estiver falando na casa de 1 milhão, aí começa a ficar um pouco mais estranho, né? Tipo, putz, eu aloquei 1 milhão de bytes e eu vou usar só 10. Mas nesses casos, assim, se a gente não sabe, a gente aloca um espaço suficientemente grande e trabalha com isso. Né? No exercício de comparar palavras, por exemplo, vocês declaram uma string lá de 30, 40, 50, que tá bom. Não vai ter nenhuma palavra maior que aquela. Né? Nem pneumovulcano, siliconiose ou alguma coisa assim. Droga, eu errei alguma coisa. Eu lembro que é maior que isso. Enfim, a ideia é essa. Né? Quando vocês usarem alocação dinâmica, aí vocês podem ficar alocando em tempo real para o tamanho que for. A gente vai aprender isso com calma. Mas por enquanto, só declarar um tamanho suficientemente grande. Tá. Strings são arrays? São. A gente dá um nome específico de arrays de caracteres de string. Né? E qualquer linguagem faz isso. Inclusive tem as linguagens mais recentes, entre aspas, né, a partir de 1990, geralmente tem um tipo string que é um shard array, basicamente, só que eles já colocam as operações que a gente usa geralmente na string.h para facilitar a vida de quem está programando. Array é vetor, sim, array é vetor, é o nome em inglês, array é um vetor. Array para ponteiro, ele é quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Só que para isso eu preciso falar de ponteiro para poder falar a diferença, mas assim, como eu posso dizer? A diferença deles é basicamente o acesso, né? Então, assim, algumas coisas principais. Os dois, né, o array e o vetor, o objetivo no geral dos dois é você alocar. Calma aí. Caramba, perdi a chamada. Achei. Muita aba aberta. Geralmente, o array e o vetor você quer alocar um espaço de memória para colocar várias variáveis do mesmo tipo, né? O ponteiro e o array, perdão. A diferença é que o ponteiro você faz uma alocação dinâmica e o array ela é estática. O ponteiro você realmente pode passar um endereço para ele. O array não tem como se atribuir um endereço para um array, ele é o endereço fixo ali, mas você pode passar o endereço de um array para o ponteiro. 99% de certeza, eu posso ter falado besteira nesse ponto específico, eu preciso ver, eu não lembro. Mas assim, no geral vocês vão usar eles para as mesmas coisas, mas o ponteiro ele tem um pouco mais de flexibilidade que o array no geral. E tem algumas coisas de passagem, de parâmetro para função, que eu não vou entrar nisso porque a gente não está vendo nem ponteiro agora, nem função agora. Mas eu vou falar depois de alguns detalhes disso, né? Que array você passa geralmente por referência, o ponteiro você pode passar ou não, tem esse tipo de coisa. Beleza? Mas assim, no geral vocês vão usar eles para as mesmas coisas, né? Mas eles têm algumas diferenças pontuais, só que só faz sentido eu falar quando eu apresentar o ponteiro para vocês e quando eu falar de funções para vocês, para realmente fazer sentido. Que não adianta eu ficar falando agora se vocês não viram ainda ponteiro direito, se vocês não viram função direito, né? Eu sei que vocês viram na teoria e tal, mas assim, não agora com calma, na prática, treinando e tudo mais, e eu quero dar as coisas cada um ao seu tempo. Mas existe diferença. A resposta existe um pouquinho de diferença. Beleza? E então o array, né, a gente declara ele com o nome e aí as coisas entre colchetes, o tamanho dele e tal. Então a gente quer acessar aqui no caso, por exemplo, eu tenho o vetor, né, o vetor no índice 0. O que eu estou falando? Olha, isso daqui é o meu vetor que está alocado, eu quero acessar o valor que está aqui no índice 0 dele, né? Então, no endereço dele, na posição 0. Beleza?
E então, eu vou mostrar alguns casos práticos aqui só para a gente encerrar por hoje as coisas. Que algumas coisas que eu vi que vocês estão com alguns problemas e tal, então tentar mostrar aqui o código para facilitar vocês. Então é o seguinte, né? O que eu estou fazendo aqui, ó? Só uma declaração normal de array, né? Então eu estou falando o seguinte, olha, esse array meu, né? Esse vetor aqui tem 10 posições. Calma aí, o char asterisco, o char sem deu certo. Depende de como você acessou isso, se você alocou memória e tudo mais. Provavelmente o que o run code deu erro é porque, de novo, deu algum warning. Deu warning, foi erro. Porque o char asterisco e o char com vetor, eles são tipos diferentes de variáveis. Então, eles são tratados diferentes. Então, provavelmente foi esse erro aí que deu. Provavelmente. Eu não sei o código, eu não vi, mas assim, provavelmente é por isso. Porque as operações de char asterisco não necessariamente são as mesmas de char abrindo e fechando colchete, né? Um array específico de char. Eles são um pouco diferentes porque, como eu falei, tem algumas diferenças entre vetor e ponteiro. São pequenas, mas tem. E aí vira warning, aí o warning vira error porque ele é compilado com o werror, né, aquela flag lá, e aí dá problema. Provavelmente é isso. Mas voltando aqui ao exemplo, né? A gente tem um array, então, eu declarei, olha, isso é um vetor que ele vai ter 10 posições de inteiros alocados. Né? Então, eu vou pegar na minha memória, eu vou reservar 10 endereços em seguidas, contínuos, sequenciais, para inteiros. Né? Então, vai lá o inteiro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal, que eu vou atribuir um valor depois. Aí eu estou fazendo aqui um for, né, de 0 a 10, que é para acessar todos os valores desse array. Eu estou falando, olha, na posição i, né, ou seja, na posição 0 aqui, né, do array, no caso do primeiro laço, eu vou atribuir o valor i vezes 2. No primeiro caso vai ser 0. Aí eu imprimo para ver qual foi o valor. No próximo caso, na posição 1, eu vou colocar o valor i vezes 2, que é 1 vezes 2, que é 2. E ele vai imprimir isso, né? Que é o que a gente viu aqui, ó. Na posição 0, eu coloquei o valor 0. Na posição 2, na posição 1, coloquei o valor 2. Na posição 2, eu coloquei o valor 4. Na posição 3, eu coloquei o valor 6. E aí vai. Beleza? Então, eu só estou mostrando para vocês, então, como acessar um elemento do array, né? Assim, você coloca o índice dele entre colchetes. Aqui poderia ser um número, ou pode ser uma variável, tanto faz, né? Vai depender do seu caso. E aí, para imprimir, você passa aí o valor dele aqui bonitinho. Beleza? Então, esse é como acessar o básico dos arrays. Aí, a outra coisa que eu quero mostrar para vocês é essa aqui. Strings, né? Que eu vi que vocês estão com bastante dificuldade com as strings. Então, galera, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu tenho um char, um array de char, né? Um vetor de char, também conhecido como string. Eu vou colocar 10 char nele. Então eu não vou digitar palavras maior que 10 no meu caso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e eu vou digitar uma palavra aqui específica. Eu vou dar esse scanf na palavra, né? E eu vou ler essa palavra. E aí vem uma das coisas que vocês perguntaram, né? Aqui eu não coloco e comercial. Por quê? Porque o array em si, quando você coloca só isso, ele é um endereço, né? Como se ele fosse um ponteiro. Então, como ele é um endereço, você já está falando que eu quero salvar essa variável que eu estou lendo no endereço. Beleza? Por isso não tem o e-comercial. Né? Então, quando a gente usa o %s no scanf, principalmente, né, um dos casos que a gente mais usa, passa só o endereço do array, né? A gente não coloca o e-comercial porque só o array é um endereço, né? Como se fosse um ponteiro. O array com o índice já não é um endereço, já é o valor daquele índice. Né? Eu estou pegando o valor que está contido no índice 0, 1, 2 daquele vetor.
E é por isso que se a gente colocasse, né, uma palavra aí, a gente colocaria aqui o e comercial. Obviamente, aí a gente não leria uma string, sim um %C. E aí a gente, para cada índice, colocaria um char específico. Beleza? Vocês podem fazer isso. Calma aí, deixa eu ver a dúvida de hoje. Se você declarar uma variável inteira n e ler essa variável e achar o valor de n, e aí embaixo das operações eu defino um vetor com n casas, isso é gambiarra ou existe uma maneira melhor de fazer isso? Então, é o que eu estava comentando. Vocês podem fazer isso, né? Então, vamos falar que eu estou fazendo algo assim, certo? E aí eu vou falar i é igual a 10, né? Deixa eu só tirar isso aqui, que senão eu vou executar depois e eu vou esquecer que eu fiz isso. Então, assim, seria esse caso, mas eu leria a variável em vez de só atribuir um valor, né? Dando a mesma. De qualquer jeito, eu estou pondo uma variável. Eu posso fazer isso. Isso não podia ser feito antigamente, que nem eu estava comentando, né? No C antes de 90, que seria o C ANSI, né? Os primeiros Cs lá da primeira década de C, né? De compiladores do C, eu não podia fazer isso. Isso dava erro. Hoje em dia, ele consegue fazer isso. Ele consegue pegar uma variável que você colocou na entrada e ele alocar um espaço na stack com esse valor. Os compiladores atuais, desde 93, acho que eles aceitam fazer isso, né? Então, com a variável é a mesma coisa. Eu só não estou pondo a variável porque senão eu vou ter que digitar o scanf e tudo mais. Mas assim, é a mesma coisa. Essa variável pode ser atribuída direto ou pode ser do usuário digitar um valor depois. Não tem problema. Hoje em dia não é erro nenhum fazer isso, né? A gente pode fazer isso, não tem problema. Obviamente que isso é um pouco confuso muitas vezes para o usuário e tudo mais, e depois que vocês verem a alocação dinâmica direitinho, o ideal nesses casos seria fazer a alocação dinâmica do valor, né? Porque aí ela é feita exatamente para isso, para quando eu não sei de início do meu programa o tamanho do meu vetor e eu quero alocar depois com o que o usuário me passar ou com o que eu obter de algum outro lugar. Mas não é errado. Vai funcionar o seu programa roda de boa, não tem problema nenhum com isso, né? Você declarar ele depois. Se por algum motivo na vida de vocês tiverem que trabalhar com um compilador de C antigo, sei lá, vocês foram contratados para trabalhar num banco que usa o mesmo código desde 1975 e você é obrigado a usar o compilador específico, senão você quebra o banco e todo mundo perde o dinheiro e você destrói o país por causa disso. Então você vai ter que fazer os seus arrays todos declarados na inicialização, com tamanho específico certinho, ou usar a alocação dinâmica obrigatoriamente, quando você quer um tamanho variável. Beleza? Não está errado fazer isso. Né, essa parte aqui. Não está errado. Tanto que se eu executar, ele deve funcionar normal. Aí eu digito a palavra aqui e ele vai executar o programa. Beleza? Ele não dá erro. Cara, eu não sei exatamente qual é a versão do Run Codes, mas deve ser. Deve ser qualquer uma depois do C99. Eu sei que tem uma até mais recente, C99. Acho que é o C11, 13, alguma coisa assim. Assim, basicamente não mudou muita coisa desde essas últimas versões. Então, depois do C97, eu acho, não mudou quase nada de C. Mas eu não sei qual é a que usa no Runcodes. Eu não consigo. Eu tentei até procurar para ver se eu achava as flags certinhas, mas eu não consegui acesso a isso. A saber exatamente quais são o compilador, quais são as variáveis e tal. Quem possivelmente sabe isso é o Melo, porque foi um aluno do Melo que criou o Runcodes e que eu saiba até hoje, ele e o Melo que são os mantenedores do Runcodes em si. Então, eu acho que ele sabe. Provavelmente. Possivelmente. Beleza? Então, voltando aqui a string, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Eu vou até deixar o código assim do jeito que tá. Eu tenho essa minha string, eu estou lendo uma palavra, né? Eu uso a máscara do %S porque ele vai ler até encontrar um barra N. Ou um espaço, como vocês alguns já descobriram, né? Então, ele vai ler até um barra N ou um espaço. Tem jeito de tratar o espaço, né? Vocês viram
que tem aquela máscara que usa regex, que é a... Não, pera. É isso. Barra N. Se eu não me engano, é assim a máscara. Que ele vai ler tudo menos barra N. Até achar um barra N realmente. Né? Eu tô forçando ele a fazer isso. Tem outro jeito de fazer isso, né? Mas aí é coisa que a gente vai... se tiver espaço, tem que usar. Não tem muito o que fazer. Né? Essa máscara aqui. Aí o que a gente tá fazendo? Eu li, então não preciso do comercial, beleza? Aí, eu não sei se vocês viram isso, por isso que eu fiz esse exemplo para mostrar para vocês, mas é o seguinte: mas eu li uma palavra, né? E caramba, como que o C magicamente sabe salvar essa palavra numa string? E quando eu leio ela depois eu dou um printf com %S, ele sabe o tamanho. O que está acontecendo? Meu Deus, o que é isso? Então, a real é que a última posição de vetor de uma string você não pode usar, entre aspas, porque é onde ele salva o caractere especial que a gente chama de barra zero, né? Esse caractere ele é usado para indicar o fim de uma string. Então, quando vocês fazem isso, quando a gente salva uma string, a gente vai ver que, na verdade, ele está colocando barra zero no fim de ler essa palavra. Então, se eu colocar que o tamanho da minha string, por exemplo, é 4, eu vou rodar e eu vou tentar digitar uma palavra de 4 letras, para dar errado, se eu não me engano. Não, ele deu certo. Ele tá colocando barra N. Tá, ele funcionou com barra N. Não necessariamente ele deveria funcionar assim. Enfim. Pera, é porque é o tamanho 3, isso. Se eu colocar um tamanho 3, ele vai dar erro, obviamente, porque eu tô passando. Não, ele não tá. Ele tá dando problema, olha só. Agora a culpa não é minha. Ele tá realmente passando do tamanho. Não era para ele fazer isso. Caramba. O que ele está fazendo da vida? Tá. Eu acho que o online GDB roda no Windows, galera. Pra isso ter acontecido. Eu tô achando. Então. Porque assim, era pra isso dar erro. Porque o que eu fiz, eu declarei um vetor de tamanho 3, eu tô digitando 4 letras e ele tá funcionando. Agora não. Ok. Ok, quando eu tô... Caramba, quando eu tô declarando com uma variável, ele tá aumentando o tamanho depois, eu não sei o que o compilador do C está fazendo. Eu realmente não sei. Agora ele funcionou. Caramba, isso é magia negra. Enfim, galera. Eu acabei de descobrir uma magia negra que se você declarar o tamanho do vetor como uma variável, ele deixa você passar desse tamanho depois. Não sei. O replete roda no Ubuntu? Beleza. Porque assim, eu não sei, isso daí de qualquer jeito foi uma gambiarra, porque não era para ele me deixar fazer isso, mas tudo bem. Voltando aqui, o que importa? Quando eu declaro, então, o meu vetor, ele vai pegar, vai colocar as variáveis naquele espaço, né? E aí, o último caractere do meu vetor, quando eu leio com %S, vai ser um barra N. Então, inclusive, se vocês declararem um array de char e colocar caractere por caractere e não colocar o barra zero, se eu não me lembro bem, ele não lê como string. Depois eu vou testar isso. Mas deixa eu terminar esse exemplo com vocês para não ficar muito confuso. Ele tem esse barra zero no final. Isso aqui é o que está indicando que ele precisa parar de ler. Beleza? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz aqui só para mostrar para vocês um printf de caractere por caractere, pulando um espaço só para ficar mais fácil de ler, do índice da minha string. Né? E aqui eu não passo endereço, beleza? Porque eu estou acessando o valor e é um printf, eu não preciso do endereço nem nada. Então eu pego só o valor naquela posição. E aqui no final estou imprimindo a palavra inteira de novo, que é o que aconteceu aqui, né? Então, ó, digitei QWER, ele leu QWER até achar esse barra zero, ou seja, ele existe, o while parou nele porque ele existe, então ele está lá. Eu não estou inventando que existe um barra zero lá, beleza, galera? E ele está imprimindo depois a string em si, certo? Então, de string é isso que vocês estão sofrendo bastante, né? Então, ó, para ler, se você colocar só o vetor, né, só o array em si, não é para colocar o comercial. E aí, para imprimir,
tem isso daqui que você não é para colocar comercial, né? Ele está acessando só o valor. Você pode imprimir char por char, porque ele é um vetor de char no fim das contas, né? E aí, se a gente quiser colocar, por exemplo, eu vou colocar aqui char palavra blá blá blá, e eu vou tentar digitar um valor aqui. Eu vou colocar endereço de palavra 0. E aí eu vou colocar o endereço 1 também aqui. Opa. Endereço 1 aqui. E aí eu vou tentar imprimir o resultado depois, né? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu digitar um char, né? E aí, leu barra N. Então, o problema número 1, que vocês estão enfrentando sempre. Oh, meu Deus, eu fui ler o char. E aí, eu já respondo a dúvida, Willi. Oh, meu Deus, e aí na próxima coisa deu problema. Por quê? Porque, galerinha, o Enter é isso daqui. Quando você aperta Enter no teclado, ele tá jogando um char na entrada, que é o barra N, né? Então, ele joga um barra N ali. Esse daqui é o símbolo que representa o Enter, né? O next line, new line lá. Então, se eu faço só isso, ele vai ler um char, coloca lá dentro, aí ele vai ler outro char, coloca lá dentro. Inclusive, né? A gente pode ver agora o barra N com isso daqui. Porque lembra o que eu estava fazendo? Eu estava digitando um char, espaço, outro char. O que aconteceu? Char, espaço, outro char. Olha só, o barra N é outro char. E aí ele imprimiu a string, que é o P e o barra N. Beleza? Então é isso que acontece quando vocês não colocam algo para comer o caractere. Se eu coloco o espaço, o que vai acontecer? Ele vai ler o char e aí ele vai ignorar um caractere extra que vai ter aqui. Né? Então, é para dar certo se eu digitar P e agora, sei lá, ó. E agora ele está esperando uma palavra a mais porque eu devia ter fechado aqui. Eu fiz uma a mais. Ah, não. Ele vai estar esperando mais um, ou não. O que está esperando? O que está acontecendo? Ai, meu Deus. Tá, ele deu algum problema. Oh, caramba. Deixa eu parar o programa. Isso. Deixa eu só verificar. Ah, não. Eu perdi a conexão com o servidor. Não faz isso comigo, LineDB. Isso, beleza. Aí, beleza. Tá, é verdade, ele só come pro próximo. Só explicando aqui. É horrível ler as coisas com scanf em C, eu sei, galera. Eu sei. É um saco. Enfim, ele leu o %C, e aí quando eu coloco esse espaço, ele vai ignorar o barra N. Porém, se eu colocar 2 espaços, ele vai ficar esperando uma outra entrada no final. Né? Ele só vai. O problema é que ele vai ler esse barra N nesse espaço só quando você lê alguma coisa depois. Então é um saco, é horrível. O melhor jeito de vocês prevenirem disso, geralmente, é vocês lerem o espaço em branco depois. Né? Tipo, quando. Na próxima palavra. Só que de qualquer jeito você tem que lembrar que existe um. Aí, se eu for colocado só barra N, não funciona. Mas se eu digitar uma variável, ele lê. É horrível isso. Né? Vocês têm que lembrar sempre se vocês leram um %C antes ou não. Né? É um saco isso. Mas se eu colocar aqui, ó, ele funciona direitinho também. Então, assim, vocês precisam lembrar se antes vocês leram era um %C. Se for, vocês precisam colocar um espaço ou na leitura do %C ou depois. Só que lembra que tem que ter alguma coisa lida depois do input, no input stream, na entrada padrão, para ele ler o que estava no barra N, senão ele vai ficar esperando mais uma entrada, né, nesse espaço aqui. Beleza? É confuso, é um saco, mas é coisa que você tem que decorar ou ficar usando aquelas expressões regulares, beleza? É só do que o Gabriel falou aqui.
Vetor com tamanho de variável, o vetor fica do tamanho do lixo que estava lá dentro. Faz sentido. Faz muito sentido. Mas não. Então, não, ele não tá achando que é um char só. O que eu tô fazendo aqui é. Eu tô imprimindo primeiro ele separado, depois uma string. Né? Então, quando eu imprimo por string, ele lê tudo que tá na sua string. Então, eu tô achando que o do lixo tá estranho, velho. Porque eu atribuí o valor. Não era pra ter lixo. Eu não sei. Eu vou tentar dar uma olhada depois, porque eu não esperava que ele ia alocar um espaço diferente. O que eu tinha lido até hoje sobre o C e tinha visto era que ele alocava espaço lá dinâmico. Era uma coisa que o compilador fazia depois. Ele alocava na stack um tamanho lá, X e tal. Inclusive eu li isso recentemente, antes de preparar o material. Eu não sei, galera. Eu vou dar uma olhada e vou tentar entender o que aconteceu, que eu também achei estranho. Mas enfim. Do char, então, mesmo se a gente colocar, né, as coisas aqui bonitinhas um por um, ele põe lá o /0 depois no final automaticamente de algum jeito. Eu não sei como ele verifica isso diretamente ou não, mas ele consegue colocar o /0 no final, né? Então, só para a gente ver um negócio aqui bonitinho, eu vou colocar isso daqui só para a gente ver o caso do /n, para ficar mais claro para vocês. Então eu digitei o P, digitei o O. Aí aqui ele está digitando então o P, ele está digitando o O, né? Aí se eu pegar o que eu estava fazendo, né, do /n, que estava pegando o /n, deixa eu ver se assim funciona certinho. Se eu digitar o P e o Enter e o... Oh, caramba. Calma. Ele só tá lerdo. Eu preciso ter paciência. Pronto. Aqui, galera, ó. O que ele fez aqui, né? Editou o P, digitou o traço, e aí ele pulou uma linha e digitou outro traço. Né? Pulou uma linha, deu espaço e digitou o traço. Beleza? Eu fiz aqui só para vocês mostrarem que, tipo, é o /n. Então, quando vocês... que a gente já tinha falado, mas quando vocês não colocam espaço, o que ele está fazendo nesse segundo valor? Ele está lendo /n, que é o Enter que você digitou depois da tecla. Beleza? É isso que está acontecendo ali pro seu programa. Ele realmente está lá e salvando, não, esse é o char /n, que é o valor 13 na tabela ASCII 2, se eu não me engano. Eu acho que é o 13. Qual a versão do C? Eu não sei qual a versão do C. Esse é o grande problema. Qual a versão do C que ele estava falando? Qual a versão do C que o Online GDB está usando? Eu não sei. É isso que é um pouco chato de programar em C, porque a maioria dos compiladores que você usa por aí não fala qual que é. Yay! Mas você pode pôr flags específicas para obrigar ele a programar num C antigo. Pelo menos isso você consegue. Garantir que está num C novo, não dá. Então, galera, eu queria mostrar isso das strings para vocês tentarem fazer as coisas com mais tranquilidade, né, do que usar string. Então, lembra, você pode ler char por char de uma string, se você quiser. Você pode ler ele direto com o %s, né, para ler a string toda até você dar o enter ou até um espaço. Se você procurar até o /0, ele lê até o fim da string. O printf você pode printar caractere por caractere também, ou você pode printar o vetor todo com %s. Isso são algumas coisas específicas do vetor de char, né? Para o int, você acessa 1 a 1 mesmo. Não tem esse negócio de um %s para imprimir todo o vetor de inteiro ou de float ou qualquer coisa assim, beleza? E eu também acho melhor usar as versões mais novas do C. Realmente assim, é o caso de, meu Deus, eu tô num sistema antigo que por algum motivo sou obrigado a usar o antigo. É isso aí, a gente precisa falar para vocês como fazer, só para vocês não ficarem perdidos se acontecer isso. Até porque banco geralmente usa coisa antiga. E banco, muita gente vai trabalhar lá depois porque paga bem e tal. Então, acho que é bom a gente falar, pelo menos. Mas, ó, galera, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Beleza? Aqui eu deixei os códigos de exemplo, eu vou pôr o slide lá. Deixei as referências aqui, se vocês quiserem dar uma lida depois.
E aí, ela que vem, a gente fala melhor de vetor em si, eu falo um pouco de endereço e tudo mais. E aí a gente tenta matar melhor as dúvidas de vocês de vetor, pode ser? Vocês têm alguma coisa que vocês querem perguntar? Se não, eu acho que a gente pode ficar por aqui de boas. Tranquilo então, galera? Ô, louco, saiu o Gwent Mobile. Que da hora. Rapaz, Gwent é legalzinho, eu joguei um pouco. O foda é que eu não estou podendo jogar essa semana. Eu tenho 4 artigos pra terminar, velho. 4 artigos, mano. Eu tô muito ferrado. Ah, mas tudo bem. Saiu a demo de Resident Evil 3 também, galera. Ficou bonitinho até. Tô esperando sair pra matar o Nemesis. Saudades. Tem gosto de infância. Mas é isso aí, galera, então. Se vocês precisarem de alguma coisa, vocês falam comigo. Tem os monitores também. Essa semana eu vou estar meio corrido, mas eu vou tentar ajudar vocês no que puder. Bem, é isso aí. Fiquem em casa, lavem as mãos. Se vocês tiverem com algum problema aí com os rolês do coronavírus, alguma coisa quiserem falar comigo, podem falar, fiquem à vontade. E qualquer coisa tá lá no grupo do Telegram para essas coisas. Belezinha, galera? Até semana que vem, então. Falou para vocês.